Vamos lá então, pessoal, falar do regime, depois eu conto outro dia mais histórias. Eu falei um pouco mais hoje, porque eu vi que vocês estavam cansados, e essa parte exige um pouquinho mais de vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre o regime disciplinar. Né? O que é o regime disciplinar? É o poder que a administração tem de punir o servidor. Tá? Não acredito que venha uma questão de regime disciplinar, porque elas são difíceis. Tá? Mas se vier, né, vamos estar preparados. Tá? Não estou apostando numa questão de regime, porque são questões aí que, por exemplo, a CAF gosta muito, né, naquelas provas da Polícia Civil mais antigas. A AFEPES já não é tanto de cobrar isso, mas às vezes cobra. Vamos lá então. Ó. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário que possa comprometer a dignidade ou decoro da função, ferir a disciplina e hierarquia e prejudicar a eficiência ou causar prejuízo ao erário. Tá? Então, isso é uma infração disciplinar. A infração disciplinar será punida conforme os antecedentes, o grau de culpa do agente, bem como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito. Então, dentro daquilo que a gente estudou lá na teoria do direito administrativo, a aplicação da sanção, ela é discricionária, dentro da análise de antecedentes, atenuantes, agravantes, motivos, as consequências do ilícito. Tá? Mas o dever de punir é vinculado. Então, o dever de apurar a infração e punir o servidor, ele é vinculado do gestor. Vamos lá, então. Quais são as penalidades, né? Quais são as penas por transgressões disciplinares aqui no Estado? Tá? Onde está em verde, significa que são diferentes do governo federal. A Lei 8.112 são diferentes da do Estado. Tá? Em âmbito federal, a gente não chama de repreensão verbal ou repreensão escrita. A gente chama de advertência e é só advertência. Tá? Então, o Estado tem outro nome aqui. E também, na demissão, em âmbito federal, é só demissão. Para nós aqui, é demissão simples e demissão qualificada. Então, se eu fosse apostar numa questão de prova, eu apostaria naquilo que é diferente do âmbito federal, porque o avaliador sabe disso. Tá? Então, as punições de repreensão verbal e repreensão escrita e demissão simples e demissão qualificada são aquilo que diferencia o Estado da legislação federal. O resto é igual. Suspensão, destituição do cargo em confiança, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade são iguais. Tá? Então, vamos embora. São infrações, entre outras definidas em lei, puníveis com demissão qualificada ou simples. Então, ó, vai ser punido com uma demissão qualificada ou simples. Tá? Então, aqui os casos mais graves. Quais os casos mais graves? Primeiro, lesão aos cofres públicos. É o corrupto, né? Ou causar prejuízo aí. Tá? Olha só, então, lesão ao cofre público, dilapidação do patrimônio, tá? E também ó, qualquer ato que manifeste improbidade. Fez isso, demissão, que vai ser uma demissão mais grave, tá? Uma demissão qualificada ou simples. Então, conseguindo ver ali, ó, quando o Estado fala qualificada ou simples, uma discricionariedade, consegue ver uma margem de escolha? Ele não me deu uma margem de escolha? Se tu fizer isso, 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 eu posso te punir assim ou assim? Isso é discricionariedade. Isso é um exemplo claro aqui, que é discricionária a punição, a aplicação da punição. Tá? Vamos lá, então. Agora, puníveis com demissão simples. Pleitear como procurador ou intermediário junto à repartição, tá? É o chamado advocacia administrativa. Agora, o que eu chamo a atenção são os que, eu vou destacar os que podem cair em prova e alguns que já caíram, tá? A inassiduidade permanente, a inassiduidade intermitente e a acumulação ilegal de cargos, tá? Eu preciso explicar as duas primeiras, tá? Vejam bem, acumulou ilegalmente cargos, o teu caminho é a demissão. Só que vocês têm o prazo, lembra? Tem prazo de 15 dias de boa-fé, senão vai caracterizar a má-fé e aí perde o cargo, tá? Olha só, essas duas primeiras eu tenho que ter um cuidado, porque somente essas qualificadas que levam à demissão. A simples inassiduidade, o cara que falta expediente, é suspensão a regra, tá? Quero mostrar para vocês. Olha só. Ó, a suspensão até 30 dias se o cara tem inassiduidade. Uma inassiduidade que não é aquelas duas qualificadas ali, leva a suspensão. Tá, professor, como é que eu vou saber a diferença entre uma inassiduidade permanente e uma inassiduidade intermitente? E precisa saber isso, se fosse cair, sim.
Olha só, a resposta está no parágrafo. O parágrafo único ele diz assim, ó. Inassiduidade permanente, aquela mais grave, é quando houver uma ausência ao serviço sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Significa o seguinte, vocês passam no concurso, vocês estão em estágio probatório, ou passam em estágio probatório, e aí vocês tiram aí 30 dias de férias a mais aí, e sem aparecer para trabalhar. Vai levar vocês uma demissão simples. Tá? Então, ó, ficou mais de 30 dias sem comparecer, né, eu digo férias, não uma férias legal, né, uma férias por conta própria. Tá? Então, inassiduidade permanente é ficar mais de 30 dias consecutivos. Em âmbito federal, até coloquei aqui, ó, entre parênteses, para vocês saberem, em âmbito federal, a gente chama isso de outro nome, chama-se abandono de cargo. Então, toda vez que o servidor fica mais de 30 dias consecutivos, ele abandonou o cargo e leva a demissão. Só que aqui no Estado a gente não chama de abandono de cargo, a gente chama de inassiduidade permanente. Tá? E olha só, inassiduidade intermitente é ausência ao serviço sem justa causa em 60 dias daí de falta ao serviço, intercalado em 12 meses. Então, se tu faltar 60 dias em 12 meses, significa que tu faltou 2 meses, né? Mais as férias. Então, significa de 12, tu faltou 2, somando aí as faltas durante o ano. Então, se tu faltar aí, ó, mais de 60 dias intercalado em 12 meses, é aquilo que a gente chama de inassiduidade habitual. Tá? Em âmbito federal, faltou 60 dias consecutivos, se chama inassiduidade habitual. Para nós aqui, se chama inassiduidade intermitente. Então, se tem uma questão de que pode cair na prova, que é diferente, é isso. Né? Por quê? Porque em âmbito federal, quem está estudando aí para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, está com a regra federal. E aí aqui no Estado é diferente. Tá bom? Se o cara não foi se atentar a ler o estatuto, vai errar essa questão. Voltando então. Então, essas duas que são qualificadas levam à demissão. Tá? Faltou 30 dias consecutivos, ou 60 em 12, tchau, perdeu o cargo. Tá bom? Vai ter um PAD e vai embora para casa. Vamos voltar ali então. Ó, então, demissão simples. Inassiduidade permanente, inassiduidade intermitente, acumulação ilegal de cargo. Tá? Continuando, então. Vamos pegar aqui uma que pode cair, tá? A que caiu foi o inciso 12 ali, ó. O número 12. Revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos que conhecem a razão do caso. É o fofoqueiro. Né? Um fofoqueiro aí que revela uma informação muito importante, por exemplo, informações de uma licitação, o sigilo de uma licitação, ele vai ser demitido. Tá? Além disso, vai responder um crime penal. Tá? Então, ó, revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos, né, que ele tem razão do cargo conhecimento. Por exemplo, um auditor do Estado que revela aí questões pessoais de alguém ou de uma empresa, dizer, a empresa X pode falir porque está mal das pernas, porque ele tem acesso à informação, ele perde o cargo. Tá bom? Punições, ó, puníveis com suspensão até 30 dias. Agora, o que é suspensão, professor? Suspensão não perde o vínculo. Então, tu vai ser suspenso. A suspensão, tu perde o vencimento, né? Perde a remuneração daqueles dias que tu ficar suspenso. Tu vai ficar sem receber. Essa é a tua punição. Tá? Então, a suspensão, ó, vai tomar a suspensão de até 30 dias, quando ofensa moral contra qualquer pessoa no recinto. Tá? Essa já caiu. As que estão em verdinho, todas já caíram. Tá? Dar instauração à sindicância ou procedimento imputado a qualquer funcionário que sabe que é inocente. Né? Falar, o Michael fez tal coisa, né? Diz que pegou combustível lá, sabe que é mentira aquilo, depois se prova que é mentira, isso aí leva aí uma suspensão. Tá? Ó, a inassiduidade não qualificada e a impontualidade também. Tá? Impontualidade leva a suspensão. Cuidado aí. Tá? Continuando então, ó, faltar a verdade com má fé no exercício da função, leva a suspensão. Tá? Quem depois for estudar comigo aí o regime disciplinar dos militares, a primeira das indisciplinas, infrações disciplinares do militar é faltar com a verdade. O militar, né, da hierarquia e disciplina, ele não pode faltar com a verdade. Tá? Para ele, aquilo ali é grave. Por isso que está em primeiro lugar lá no regulamento disciplinar da Polícia Militar. Vamos lá.
fazer afirmações falsas, negar ou calar a verdade como testemunha perito em processo disciplinar. Então, como perito ali, né, faltar com a verdade, tá? Leva ele a uma suspensão. Aí depois tem uma graduação, ó, suspensão de até 10 dias. Deixar de atender requisições da fazenda. Então, se a fazenda pede lá para o órgão informações, ele não dá. Também ali, ó, retirar sem autorização superior qualquer documento ou objeto da repartição. E aí vem as partes de repreensão. O que é repreensão, professor? É uma mijada. A repreensão é a mijada, tá? Aquela mijadinha leve, tá? Só que ela pode ser escrita ou pode ser verbal, tá? Olha só, quando é que vai tomar, então, aí a repreensão? São coisas mais light, né? Primeiro, faltar com o espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros. Pode ser chamada a atenção em relação a isso. E segundo, ó, apresentar-se ao serviço sem estar decentemente trajado, em condições satisfatórias de higiene. Né? Então, chegou da noitada fedendo, né? Pode ser chamada a atenção, né? Essa regra não se aplica muito aí à Polícia Civil, né? A Polícia Civil, a gente vai lá nas repartições, os caras estão barbudão, estão todos... Porque faz parte da atividade deles, né? Mas dependendo do órgão que vocês vão, vai mudar um pouco essa situação. É os disfarçados, né? Disfarçados aí para não ser punido no inciso 5, a linha 2 ali, né? Então, ó, apresentar-se não decentemente trajado, né? Vai na repartição lá só de chinelo de dedo e camiseta, né? Não vai dar lá no DEAP, não vai dar certo, né? E em condições, ó, sem condições satisfatórias de higiene também, né? Nem entra, né? Não vai dar certo, tá? Então, essa já caiu, tá? Então, se eu dissesse para você assim, ó, não chegou devidamente trajado, é uma advertência, não vai levar uma demissão isso, né? Então, cuidado que essa aqui já caiu, tá? Continuando, então. Olha só, artigo 138 e 139 vai me explicar o que é a demissão qualificada e demissão simples. Isso só tem aqui no Estado. Então, uma regra daqui do Estado. Então, 2 asteriscos aí, ó. O que é a demissão qualificada? É aquela que incompatibiliza o funcionário, o ex-funcionário, com o exercício de cargo ou emprego de 5 a 10 anos. Então, se o cara foi demitido aí, ó, pelo regime disciplinar, numa demissão qualificada, por exemplo, por improbidade, ele só vai poder voltar após aí, ó, 10 anos. Tá? Vai incompatibilizar ele de 5 a 10. Tá? Então, ele não vai poder voltar antes disso. Já a demissão simples, ó, incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de cargo ou emprego de 2 a 4 anos. Tá? Então, a demissão simples, que é mais leve, ele não pode voltar para o serviço público de 2 a 4 anos. E a qualificada de 5 a 10 anos não volta mais. Tá? Então, essa é a diferença. E a cassação da aposentadoria? Pode cassar a aposentadoria? Sim. Lembra que, se, por exemplo, a administração verificou que a aposentadoria não é devida, que a pessoa está bem de saúde, tem que voltar. Se ele não voltar, caça-se a aposentadoria. A mesma coisa acontece com a disponibilidade. O Estado mandou ele ser aproveitado, ele não vai ser cassada a disponibilidade dele. Tá? Então, são 2 punições, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. E aí a lei vai dizer aqui quando, olha só. O funcionário que praticou no exercício do cargo falta punível com demissão. Então, se quando ele estava na ativa, ele fez alguma caca e ela era para punição de demissão, por exemplo, improbidade, quando ele estiver aposentado, vai ser cassada a aposentadoria, se descobrir. E também, se ele está em disponibilidade, caça a disponibilidade. Tá? E a segunda situação, ó, ao funcionário que, mesmo aposentado em disponibilidade, aceitar representação, comissão ou pensão do Estado estrangeiro sem a prévia autorização da autoridade competente. Receber aí recurso de outro país, né? Artigo 141. O funcionário aposentado em disponibilidade que no prazo não entrar em exercício do cargo que tenha sido revertido ou aproveitado, responderá por processo disciplinar e, uma vez provada a inexistência do motivo justo, sofrerá cassação da aposentadoria disciplinar. Vamos lembrar, toda vez que o servidor tem que voltar num reingresso, ele tem que passar por exame de saúde e tomar posse. Então, se, por exemplo, ele está aposentado, qual é a situação de retorno? Qual é a forma de provimento? Reversão. Se ele está em disponibilidade, qual é a forma de provimento? É o aproveitamento.
Então, o Estado determinou a reversão do aposentado, o aproveitamento do indisponibilidade e ele não voltar no prazo legal da posse, ele perde o vínculo. Por quê? Porque ele vai ser punido em processo disciplinar. Tá bom? Então, lembra que tem que fazer o exame de saúde para voltar e tomar posse. Não tomou posse no prazo legal, perde o vínculo com o Estado. Ok? Então, essa questão é boa aí do 141. E olha só, e o cargo em comissão? O cargo em comissão, pessoal, aquele que tem um cargo em comissão ou uma função de confiança, basta uma suspensão para ele ser destituído do cargo. Então, não preciso demitir ele. Se ele tomar a suspensão, já leva à perda do cargo comissionado. Então, nós vimos ali, por exemplo, a inassiduidade, que não era qualificada, levava a suspensão. Então, tomou uma suspensão, já leva aí, tá, a destituição do cargo em comissão. Tá bom? Fechou? Continuando ainda. O funcionário punido com demissão qualificada e demissão simples será suspenso do exercício de outro cargo público que legalmente acumule no tempo que durar a incompatibilidade. Então, por exemplo, o cara tinha uma acumulação legal de cargos. Ele era servidor do Executivo do Estado e, além disso, ele é professor da UDESC, da Universidade Estadual de Santa Catarina. 2 cargos acumulados. Se ele fizer alguma coisa que levar uma demissão qualificada ou uma demissão simples, ele fica suspenso dos 2 cargos. Porque não teria lógica, né? Eu pratico uma improbidade num e continuo trabalhando no outro. Né? O outro cargo público, nem pensar, vai ficar dos 2 afastado. Ó, a suspensão do exercício do outro cargo que acumule até o tempo da incompatibilidade. Qual é o tempo da incompatibilidade? De 5 a 10 e nesse outro de 2 a 4. Então ele vai ficar aqui, por exemplo, de 2 a 4 anos sem poder acumular os 2 cargos ou de 5 a 10 anos. Tá? Então é isso que está dizendo esse artiguinho aí. E aí, quando ele cumpre a satisfação do prazo, ele pode pedir a reabilitação dele para fazer um novo concurso. Somente depois de 5 a 10 ou de 2 a 4. Continuando então. Existem situações que agravam a pena do servidor? Sim. E aquelas que atenuam, que diminuem? Sim também. Tá? Então, o que vai agravar a pena do servidor? Premeditação, reincidência, conluio entre pessoas, aí, né? Continuação, cometimento de um ilícito, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte o processo, com abuso de autoridade, durante o cumprimento da pena ou em público. Tudo isso agrava. Então, fez um ilícito em público, isso agrava a punição. Tá? Agora, situações que atenuam a pena. Haver sido mínima a cooperação do servidor, ter o agente procurado espontaneamente e com eficiência logo após o cometimento da infração, evitar-lhe ou minimizar as consequências ou ter, antes de julgamento, né, reparado o dano civil. Então, isso ameniza. Cometida a infração sob coação de superior hierárquico a quem não possa ter resistido, né? Também leva aí a uma atenuação. Confessado espontaneamente a autoria da infração ignorada ou imputada a outrem. Então, né, confessou que ele mentiu ali, que estava imputando a alguém. Mais de 5 anos de serviço público de bom comportamento antes da infração. Também, tá? Questões de comportamento nas Forças Armadas e nas polícias militares pesa mais, sabe? Quando depois a gente estudar estatuto, a gente vai ver isso. Vamos lá. As penas de demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade serão aplicadas pela autoridade competente para nomear ou aposentar. Serão aplicadas pelo governador, né? A competência para imposição das demais penalidades serão previstas em regulamento. Aí, olha só, quanto tempo o Estado tem para punir? Esse artigo aqui é importante. O Estado tem aí, 2 anos para fazer o PAD, tá? Quanto aos fatos puníveis, com repreensão, suspensão, destituição do cargo em comissão, tá? Em âmbito federal, o Estado tem, a União tem 180 dias na questão da advertência. E aqui, 5 anos nos casos que perde o vínculo. Então, o Estado, lembre assim, toda vez que que a pessoa perde o vínculo é 5 anos. Então, tem 5 anos o Estado para punir na demissão, na cassação da aposentadoria e na cassação da disponibilidade. Aqueles que perdem o vínculo são mais graves, 5 anos o Estado tem para punir. Tá? Os demais, o Estado tem 2 anos para punir. Vamos lá, então. O prazo
de prescrição começa a correr do dia em que o ilícito se tornou conhecido pela autoridade. Nos ilícitos permanentes ou continuados, do dia em que cessar a permanência ou continuação. E aí, vejam bem, ó, caiu o parágrafo 2º ali. Ó. O curso da prescrição se interrompe. Tá? Nós vimos ali que o direito do servidor de entrar com recurso também se interrompia quando ele entrava com recurso. Aqui também, ó, se o Estado quer punir e ele entrou, abriu um PAD para punir, já para a contagem daquele prazo de prescrição. Tá? Interrompe. O que é interromper? É parar. E quando começar, vai começar do zero. Tá? Essa é a diferença entre interrupção e suspensão. Suspensão eu paro e começo a contar de onde parou. Na interrupção eu zero, começa do zero de novo a contagem. Então, se o Estado entrou com um PAD, ó, interrompe-se a prescrição. Com o julgamento do PAD também interrompe a prescrição. Interrompida a prescrição, ó, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Então, zera. Começa tudo de novo, 5 anos ali para punir. Olha só, esse artigo 151 é importante, tá? Eu quero que vocês tenham cuidado com ele. E ele é difícil de entender um pouco, tá? Olha só, se o fato que está sendo punido administrativamente também for um ilícito penal, a prescrição será a mesma da ação penal, tá? Ó, caso a prescrição seja por mais de 5 anos. Então, qual é a regra? A prescrição é 5 ou 2. Essa é a regra. 5 anos para as graves e 2 para as menos graves, tá? Só que se aquilo que o servidor praticar também é considerado um ilícito penal, por exemplo, fez um peculato, aí eu vou observar a prescrição penal. E se a prescrição penal for de, por exemplo, 8 anos, o Estado não tem mais 5 anos para punir, ele tem 8 anos para punir. Tá? Então, amplia a prescrição. Tá? Esse aqui é difícil de interpretar ele. Olha só, se o fato configurar também o ilícito penal, a prescrição será a mesma do penal. Só cuidado, ó, caso seja mais de 5 anos. Se for menos de 5 anos, aplica essas duas regrinhas aqui. Tá? Agora, se a prescrição penal for maior, influencia no processo administrativo. É isso que está dizendo aqui. Tá? Então, cuidado com essa regrinha que só tem aqui no Estado. Continuando, então, o último nosso assunto aqui, prisão administrativa. Tá? Ainda existe no nosso estatuto a chamada prisão administrativa. Tá? Hoje, após a Constituição de 88, não há mais que se falar em prisão administrativa. Né? Nós sabemos que qualquer cidadão aí, em flagrante delito pode efetuar uma prisão. Mas essa prisão é uma prisão administrativa, tá? Aplicada por autoridades administrativas. Hoje a gente sabe que quem aplica uma prisão, né, é uma autoridade penal, né, uma autoridade judicial. Tá? Então, não se aplica mais a autoridades administrativas aplicando prisões disciplinares. Tá? Nós temos uma exceção, por exemplo, nas polícias militares, que é outro estatuto. Nós temos a prisão disciplinar do militar. Tá? Seria uma espécie de prisão administrativa. Mas para o servidor civil, não há mais que se falar em prisão administrativa. Por isso que a gente nem encontra aqui, né, nenhuma questão sobre esse assunto. Certo, povo? Chegamos ao final. Por quê? Porque daí entra a parte de vacância, que nós já vimos, exoneração, que a gente já viu. Depois, aí, ó, reintegração é o retorno daquele que foi demitido por uma decisão, já vimos isso. Né? Depois nós vimos o aproveitamento, que é o retorno da disponibilidade. Vimos que a reversão é o retorno do aposentado. E aí chegou nas disposições finais e transitórias. Tá? Das disposições finais e transitórias, nós já tivemos questão aqui, ó, do artigo 187, que nós já tratamos, né, que é aquela idade máxima do servidor. Né, ó, a idade máxima de provimento dos cargos é de 50 anos, que não se aplica a quem já é funcionário. E teve uma questão que caiu no concurso do Tesouro do Estado aqui, que é o seguinte, ó, os atrasos do pagamento de vencimento serão corrigidos pelos índices de correção monetária e juros legais. Veja que é uma questão muito peculiar da Secretaria da Fazenda, está, né? A questão de ressarcimento aí do Estado. Por exemplo, o Estado pagou atrasado os servidores. Vai pagar simplesmente aquele vencimento? Não. Tem que ressarcir correção monetária e juros legais. Tá bom? Fechou? Vamos fazer agora as questões que faltaram
sobre esse tema aqui. Na próxima aula já vamos falar, então, da lei do DEAP, tá? Lei do DEAP e da lei do DEASE. E terminamos aí, né, o estudo. Olha só, vamos lá. Vamos chegar na que nós não fizemos ainda. Salário família, ok? Questão aqui, ó. Artigo 122, tá, do Estatuto. Vamos lá. De acordo com o Estatuto, conceder-se-á salário família. Para quem que é o salário família? Vamos recapitular, ó. Ao cônjuge ou companheiro que não recebe remuneração, ao filho menor de 18 ou aquele comprovado dependência de 21 a 24, né, seja universitário, e, ó, filho incapaz, certo? E o ascendente aí que vive sob a sua dependência e que não tem a remuneração. Então, vamos lá. Resposta gabarito, letra A, né? Filho incapaz. Agora vamos achar os erros das outras ali, ó. O ascendente que viva com funcionário, mesmo com rendimento. Não, é sem rendimento, tá? Então, é sem rendimento. Pelo cônjuge designado como dependente no órgão oficial, aí, ok. Mesmo quando exerce atividade remunerada, não, que não exerce. Então, o erro está aí. Filhos menores de 21 anos, têm que comprovar a dependência econômica, porque a regra, ó, é filho menor de 18 ou menor de 21 comprovada a dependência. Então, o erro está ali, ó. Filho menor de 21 independente de comprovação. Não, depende de comprovação. O erro está no independe ali. Por filho menor de 24, quando comprovada a dependência, prorrogável até os 30. Pensou até os 30? Não, né? 21 a 24, né? Trocaram ali. Vamos lá, próximo. Trânsito é de 30 dias, já vimos essa. Passo já vimos. Já vimos também. Aqui, ó. Regime disciplinar. Com base no estatuto, faltar à verdade com má fé no exercício da função, tá? É uma infração punível com, isso aqui é difícil de responder, tá? Suspensão. Lembra o seguinte, as graves levam a demissão. Então, procurem decorar ali as graves, né? Quais são as graves? Improbidade, né? Dilapidação do patrimônio, tá? Lesão aos cofres públicos, inatividade intermitente e permanente. Procurem entender as mais graves, acumulação ilegal de cargos, tá? Essa aqui não é tão grave a ponto de eu ter que ser demitido, né? Agora, eu ficaria na dúvida aqui, ó, entre essas duas e essa aqui, tá? Só que faltar com a verdade não é uma coisa simples, tá? Então, faltou com a verdade, é uma suspensão. O próximo passo aqui seria a demissão. Isso aqui é uma coisa que muda também, tá? Em âmbito federal, a suspensão vai até 90 dias. Aqui no estado é até 30. Essa é outra diferença, tá? Então, um servidor federal pode ser punido por suspensão até 3 meses, sem salário. Vamos lá, próximo. JuSesc ainda, ó. A demissão simples não possui o efeito de incompatibilizar. Possui de 2 a 4, tá? B. Na ação disciplinar, o curso da prescrição é suspenso com a instauração. Essa é maldosa, muito maldosa. Não é suspenso, é interrompido. Tá? Então, essa aqui, eu não acredito numa questão desse nível aqui. Tá? Essa aqui eu deixo para vocês depois, vocês vão continuar aí estudando, né? Até na Polícia Civil que não caiu, né? Podia ter caído uma questão difícil assim, com o mundaréu da gente que tinha, né? Mas vamos lá. Então, interrompe, não suspende, tá? Lembre que o que eu tenho que lembrar? Vai suspender o recurso. Lembra que o recurso não tem efeito suspensivo. É lá que eu lembro da palavra suspenso, tá? Nas questões de prescrição, é interrupção que fala a lei, tá? Vamos lá. Prescreve a ação disciplinar em 5 anos, quando os fatos forem puníveis com repreensão. Qual é o tempo? 2 anos. Tá? Os graves que é 5. Então, eu decoro os 2? Não, decoro o grave. Demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. 5 anos. Vamos lá. Se o fato apurado na ação disciplinar configurar também o ilícito penal, olha aquela lá.
O lapso prescricional seguirá o mesmo da ação penal. Essa é muito maldosa. Somente se for mais que 5 anos. Tá? Então, essa aqui é o joio do trigo mesmo. Essa é de alto nível de dificuldade. A confissão espontânea da autoria de infração ignorada ou imputada a outra é uma circunstância atenuante. Verdade. Tá? Vamos lá. Outra aqui, deixa eu ver. Essa aqui já fizemos, né? Essa aqui já fizemos. Essa aqui, ó, sobre o direito de peticionar. Essa prova da JuSesc aqui, vocês estão vendo, foi de lascar, né? Só pegaram os artigos mais difíceis aí nessa prova. Olha só, o pedido de reconsideração e os recursos possuem efeito suspensivo? É aqui que eu preciso lembrar, eles não possuem efeito suspensivo. O pedido de reconsideração é cabível mesmo quando não tiver fatos novos? Não, tem que ter fato novo. Vamos lá. O pedido de reconsideração e os recursos que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo, tá? O efeito a data do ato impugnado? Sim, é aquela regrinha, né? Eu entrei com recurso ou pedido de reconsideração e eu ganhei, foi provido, ele volta ao efeito, ó, ex tunc aqui, tá? Então caiu essa aí, ó, na prova da JuSesc. O requerimento ou apresentação será dirigido à autoridade competente para decidi-lo em prazo máximo de 90. 45 mais 45. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade, ó, para vocês nunca mais esquecer. Pedido de reconsideração é para quem decidiu. Recurso é para a autoridade superior. Fechou? Tá? Vocês nunca mais esquecer isso aí. Então, eles vão explorar isso muito em prova. Ó, o pedido de reconsideração é dirigido à autoridade imediatamente superior. Não, o recurso que é para o superior. Reconsideração é a palavra, ó, para vocês têm que memorizar, pessoal, procurando diminuir o máximo de associações que tem que fazer. Então, por exemplo, se eu vou pedir reconsidere o ato, para quem tem que ser? Para quem decidiu. Não tem lógica pedir para outro reconsiderar alguma coisa, entenderam? Então, pedido de reconsideração é para quem decidiu. Reconsidera aí, faz favor, né, a minha decisão. A tua decisão, aliás. Vamos lá. Ainda o pedido de reconsideração JuSesc de novo. Ó. Em relação ao pedido de reconsideração, ao direito de petição, requerimento, representação, dirigido à autoridade competente para decidir, terá a solução de prazo de 45 dias, salvo caso em que obrigue a realização de diligência ou estudos especiais, que não poderá exceder a 90. Tá? Queria só saber se sabia os 45 ou no prazo máximo de 90. Vamos lá. Essa aqui nós já fizemos. Já fizemos. Já fizemos também. Aqui, ó. Advogada Fátima, 2013. Qual dessas infrações leva aí a punição de repreensão? Essas aqui são as questões mais difíceis de fazer. Quem está fazendo concurso, fazendo questões, essas aqui são as mais difíceis. Dentro desse estatuto, essas que tratam aí das punições. Mas vamos ver. Impontualidade, o que leva? Suspensão de 30, até 30 dias, né? Ofensa aí, ó, ofensa moral contra a pessoa no recinto. Vai levar uma suspensão também. Deixar de atender requisições da fazenda. Isso aí leva uma repreensão. Repreensão não, leva uma suspensão, sim, de até 10 dias. Apresentar-se ao serviço sem estar decentemente trajado em condições satisfatórias de higiene. Essa aqui, se eu fosse dizer para vocês, qual que vocês têm que memorizar para repreensão é essa? Tá? Lembre que vai tomar uma mijada. Tá? A repreensão seria uma mijadinha. Pode ser escrita ou verbal. Tá? Fazer falsa afirmação, negar aqui, ela vai levar a suspensão também. Vamos embora. Licença-prêmio já fizemos. Férias já fizemos. E essa aqui é de defensor público. Essa aqui vamos estudar só aqui, ó. Só a letra D, tá? Tem umas questões aqui, já não é o caso. Só a letra D, ó. Sem validada demissão do servidor estável e o cargo anteriormente ocupado estiver extinto ou declarado desnecessário, o servidor ficará em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento. Esse inciso aqui,
ele caiu na prova do DEASE 2016. Tá? Então, esse artigo aqui, o 173, vocês têm que ter um cuidado todo especial com ele. Certo, povo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa aqui nós já fizemos. Ah, não. Essa aqui, ó. A remuneração, tá? Questão de defensor público aí 2012, ó. A remuneração é a expressão pecuniária do cargo, tá? Não é a remuneração, né? É o vencimento que é a expressão pecuniária. Então, eles colocaram como se a remuneração fosse, o vencimento que é expressão pecuniária do cargo. Comete infração disciplinar punível com suspensão de até 30 dias o servidor que revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos. Isso ele leva a demissão, tá? Demissão simples. Sem prejuízo das diárias que lhe couber, o funcionário obrigado a permanecer fora da sede ali, ó, por motivos de serviço por mais de 30 dias, receberá uma ajuda de custo no início e outra no final, igual a um vencimento, tá? Artigo 100 aí, né? Caiu, tá? A recondução que decorrerá da decisão administrativa ou judicial, não é recondução, né? É reintegração. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá ser concedida licença para interesse particular, né? Essa aqui é 3+3, então não é. Advogado da UDESC aqui, ó. A remuneração é a expressão pecuniária do cargo. Repetir a mesma questão no mesmo ano, estão vendo? A letra A do defensor é a mesma letra A do advogado da UDESC, tá? Então, o que eu chamo a atenção para vocês? Esse estudo prévio aqui das questões nos prepara muito, tá? Então, assim, ó, qual a nossa referência atual? Se vocês estão na dúvida, vocês têm que revisar quais são as duas últimas provas importantes para nós. O DEASE e a Polícia Civil. Essas duas são as primeiras que eu coloquei das questões ali, vocês não podem errar. Que são aquela primeira parte do estatuto ali. Tá bom? Vamos lá, então. O funcionário perderá o vencimento do dia quando se retirar ou sair antes do expediente. Deixa eu ver o que mais. Essa letra C, é essa partezinha aqui, ó, quando houver níveis na promoção por merecimento. É uma questão de alto nível de dificuldade aqui, ó. Para efeito de progressão por merecimento, a lei estabelecerá nível de cargo em 4 referências pecuniárias de valor crescente, não inferior a 5%. Tá bom? Uma questão de alto nível de dificuldade. Agora, a outra está dada, ó. A gratificação natalina será paga no mês de dezembro. Tá? O funcionário sempre manterá os vencimentos do cargo efetivo quando nomeado em comissão. Não, ele perde, salvo o direito de opção, mais a gratificação. Questão difícil também essa aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aqui dá para nós fazer, né? Essa aqui a gente não chegou a treinar, foi o último concurso de auditor do Estado aqui, ó. As normas gerais para a realização de concurso serão estabelecidas em regulamentos. Esse será o gabarito, né? A posse é o ato pelo qual o nomeado entra imediatamente em... a posse é o ato pelo qual o nomeado em cargo público entra imediatamente em exercício. Não é isso, tá? Eles misturaram ali o artigo, não é bem assim que ele diz, tá? Homologado o concurso, será expedido um certificado de habilitação com prazo de validade de 2 anos. Tá? Deixa eu pegar outra ali. A posse em cargo comissionado prescinde de dispensa de exame médico de saúde? Não, né? Precisa de exame médico de saúde, salvo se já é servidor. O limite máximo de idade de provimento aplica-se ao servidor? Não se aplica. Os 50 anos aquele não se aplica a quem já é servidor do Estado. Tá? Então, outro errinho aí. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não. Aqui. A remuneração do servidor que executar uma atividade noturna, assim considerado o trabalho prestado entre as 22 e as 6 horas, tá? Será acrescida de 25% da remuneração. Então, a resposta era isso. Tá? Tinha que saber aí, ó, das 22 às 6, 25. Vejo que tem a resposta aqui, né?
da CLT ali na letra C. Tem muitos que devem ter marcado e quando for ver o gabarito, viram que é errado. Olha só, chama atenção de novo. Analista ó, da UDESC 2010, advogado da UDESC 2010. Mesma questão. Tá? Isso aqui nós já fizemos das férias, né? Chama atenção a letra E ali, ó. Considera-se trabalho noturno o prestado entre 22 horas e 6 horas. E a letra B, né, é devido à gratificação natalina, vimos hoje, né? E deve ser paga em dezembro. Para efeito de promoção, a antiguidade é determinada pelo tempo de serviço no cargo. Deixa eu ver se tem mais alguma. E aí aquela que eu falei para vocês, ó, os atrasos nos pagamentos e vencimentos serão corrigidos pelo índice de correção monetária e juros legais. Aquela dos atos de disposições transitórias ali no finalzinho, né? Mais uma aqui já, chegando ao fim da nossa matéria, ó. Será suspensa a contagem do período de estágio probatório do servidor, afastado a qualquer título, exceto férias e exercício de cargo comissionado com atribuições afins. Lembra disso, né? Que toda vez que interrompeu o estágio probatório, suspende a contagem, exceto férias ou exercício de CC. Artigo 15. Esse tem chance de cair, tá? Está lá no início do código. O funcionário nomeado para cargo ou função de confiança fica sujeito a um período de estágio probatório de 3 anos. Nem existe isso, né? A avaliação do estágio probatório será feita por uma comissão de no mínimo 3 membros designados pelo titular. Verdade. A quitação das obrigações militares e eleitorais é um requisito do estágio probatório? Não, é da inscrição. Essa aqui, a resposta está dada ali, né? O servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício para o qual prestou concurso, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à confirmação do cargo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma que dá para fazer. É isso aí, povo. Ficamos por aí. Ok? O que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que fazer uma leitura dessa lei, vocês, olhando os esquemas ali para ver se ficou tranquila a leitura e façam as questões. Tá bom?